Estamos mais um domingo, mais uma manhã, para aprender um pouco mais da Palavra de Deus, aproveitar melhor o nosso tempo, que é justamente o foco dessa lição, né? Nós aprendemos na outra semana sobre o tempo e a família, como utilizar. Na verdade, não como utilizar, né? Mas foi mais uma chamada de atenção com relação ao nosso tempo, né? Quão valioso ele é e quão melhor nós podemos utilizar esse tempo em família, né? Entendendo que Deus é o Criador de todas as coisas e Ele gostaria muito bem que a gente tivesse um tempo de qualidade com a nossa família, que é algo que foi criado por Ele justamente. E hoje nós vamos aprender um pouco melhor como utilizar esse tempo, né? Como organizar, como ter uma agenda familiar, e vamos dar sequência a esse tema. O texto da lição, nós lemos na semana passada o texto que estava em Salmos, capítulo 90, que era um contexto onde Moisés estava com o povo, ele era o líder do povo, e teve algumas situações, na verdade, muitas situações complicadas durante os 40 anos, né? Mas hoje nós vamos ler um texto que está no Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 5. Então, se você quiser ou puder acompanhar, eu vou ler do 1 ao 16, mas o nosso texto-chave está nos versículos 15 e 16. Então vamos ler Efésios 5. Eu estou lendo na NVI. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua graça tem nos acompanhado, a Tua misericórdia, Senhor. Nós agradecemos porque não somos merecedores, Senhor, e também não somos merecedores do tempo que o Senhor nos dá. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, e rogamos ao Senhor a direção, para que por meio do Teu Espírito nós possamos usar, ó Deus, da melhor maneira este tempo, em família, ó Deus, e também em todos os afazeres, que sempre nós possamos deixar com o Senhor, ó Deus, o cuidar, que sempre a preocupação esteja sobre Ti, ó Deus, e que nós possamos obedecer ao Senhor, cumprindo a Tua palavra. Nos fale, ó Deus, nesse tempo, nos abençoe durante essa lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, temos um texto que fala de diversas coisas além do tempo, né? Onde Paulo ele expressa algumas preocupações ali aos Efésios, mas é um texto que nos ajuda, não só no aspecto do tempo, né? Mas com algumas outras coisas. Eu vou falar um pouco sobre elas, justamente sobre quem era Paulo. E quando ele que foi um servo, né? Muito fiel quando ele se converteu, e que escreveu, inclusive, bastante coisa que a gente tem acompanhado até os dias de hoje, ele fala o seguinte: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Né? Isso é um texto, só esse versículo aqui já daria bastante coisa, mas
já daria para falar bastante coisa justamente porque ele está tirando a glória de si mesmo, né? Se ele parasse no meio da frase ia ficar meio estranho, né? Sejam meus imitadores e pronto, acabou. Mas ele fala como eu sou de Cristo. E ele fala nesse texto aqui, iniciando, né? Vivendo para as pessoas viverem em amor, e ele fala que não deve ter problemas com relação à imoralidade sexual, e fala sobre obscenidades, conversas tolas, mas ele está falando de uma vida que deve ser seguida para que nós cumpramos a vontade de Deus, né? Sejamos imitadores dele, né? Aqui, na verdade, ele fala imitadores de Deus como filhos amados, nessa versão. Mas ninguém deveria imaginar que essas coisas que são erradas, que ele fala aqui, né? Como eu estava dizendo, moralidade sexual, enfim, outras coisas, que essas coisas não recebem a ira de Deus, porque elas recebem a ira de Deus. Justamente isso que ele está orientando os Efésios. Não participem dessas coisas, porque vocês não são mais das trevas, ele está ensinando isso, vocês agora são luz. Não participem dessas obras que não trazem fruto nenhum nas trevas, mas que vocês venham para a luz. E aí ele falando dessas coisas, ele traz no verso-chave, né? Nos versos-chaves 15 e 16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Mas espera aí, por que ele falaria todas essas coisas e fecharia dizendo isso, né? Por que ele falaria de muitas coisas que são erradas, muitas coisas que trazem a morte, porque é a ira de Deus, e no final ele fala assim, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo aqui ele já está dizendo de que onde estaria o coração do homem, né? Que o coração do homem seria mau, naturalmente. Isso já naquele tempo, né? E eu sempre imagino que parece que os dias vão ficando cada vez piores e de fato a gente entende que o mundo não está cada vez melhor, né? Mas já havia muita coisa ruim naquela época, naquele tempo, né? Então a gente não consegue dizer aqui exatamente qual era o contexto, né? Pelo qual ele quis dizer todas essas coisas, porque a gente imagina pelo menos como era o contexto de Efésios, mas ele está falando de muitas coisas aqui que, a meu ver, puxa, será que já naquela época, como que era tal? Será que era muito ruim? Será que as pessoas tinham alguma consciência do que era errado, do que era certo, melhor, superior ou inferior à que a gente tem hoje? E, enfim, no final ele fala que os dias são maus, já naquela época os dias eram maus, né? Mas a gente deveria aproveitar ao máximo, né? Utilizar da melhor maneira possível esse tempo que nos foi dado por Deus. E isso é fato, nós já falamos sobre isso na lição passada. E hoje, no ponto 2 da nossa lição, a gente deve aprender como organizar melhor, como organizar a nossa agenda familiar. Então, o produto final da nossa vida não depende tanto do número de coisas que nós fazemos, mas sim do quanto de nós mesmos é empregado em cada tarefa realizada. Nós só podemos entender e praticar essas coisas que Paulo Tonier disse, né, que é essa frase que eu acabei de mencionar, se houver organização das atividades, para que nós possamos fazer com excelência essas atividades que nós temos. E aí, aqui que está justamente a questão. A primeira dica, né, que nós aprendemos é sermos metódicos. E aqui eu gostaria de trazer, né, justamente a questão do equilíbrio, né, sobre você ser metódico ou metódica, mas com equilíbrio, né. Ser metódico é você saber o que você quer concretizar. Quando você inicia uma obra, você já tem metade da atividade feita. É provável que esse princípio seja muito aplicado ao ambiente de trabalho, mas será que os líderes do lar têm entendido a importância dele na família? Justamente você saber o que você quer concretizar, você saber o que você quer atingir, como você quer atingir, onde você quer chegar. Quando você é dessa maneira, quando você tem essa característica, pelo menos em alguns dos planos que você segue, o que o autor diz é que você já tem meio caminho andado, e faz muito sentido, né? Eu quero atingir um melhor relacionamento com a minha esposa. Ótimo, isso já é uma grande conquista. Aquilo que eu falei na semana passada é que às vezes nós nos deixamos levar pelo acaso muito, de uma maneira exagerada.
Então parece que assim, olha, a pandemia aconteceu e agora eu preciso trabalhar de casa, e agora eu preciso, ou eu não tenho mais trabalho, perdi meu trabalho, eu não consigo mais estudar, não consigo mais cumprir as coisas do meu dia a dia, e puxa, está complicado, mas posso até utilizar uma frase, não está bom, mas estou indo, né? Deixa a vida me levar, vamos ver para onde que a vida vai me mandar. Gente, justamente o contrário desse tipo de pensamento é a proposta aqui do autor, de nós sabermos aquilo que a gente quer. Se você não pensa, se você, né, foi despejado, ou enfim, tem algum outro contexto, e você não pensa nessas coisas porque você quer que, né, algo aconteça, aqui já tem um ponto de falha, né? Mas o que o irmão está querendo dizer? Quer dizer que eu não estou procurando emprego? Não é bem esse mérito que eu estou querendo falar aqui. Eu estou falando que o que a gente não pode simplesmente fazer é deixar que as coisas aconteçam sem você recorrer a Deus, que é o principal, pedir a orientação de Deus, sem você orar, sem você falar com Ele e pedir para Ele aquilo que você precisa, né? Ou, enfim, pedir para que Ele tome a direção da tua vida. O que você não pode fazer, meu irmão e minha irmã, é simplesmente se deixar. Porque se isso acontecer e você não fala com Deus, não fala com ninguém, mas o principal, sempre lembre de Deus, né? Você precisa orar e levar isso para Ele. A possibilidade de você cair num desânimo é muito grande, de você ter uma depressão é muito grande, de você, por um momento, não conseguir mais se localizar, né? Não ter mais esperança. Então, esse primeiro ponto sobre você ser metódico é você saber o que você quer atingir. Então, seja no seu trabalho, seja na tua função, aquilo que você quer conquistar, mas aqui no nosso contexto com relação à família, né? Tenha isso na tua mente. E isso já é meio caminho andado. Você já andou um bom caminho só de você pensar aquilo que você quer obter. E, claro, né, peça a orientação de Deus. O segundo é ser pontual. No nosso contexto, isso faz sentido para... Obviamente que tem pessoas que têm ainda se deslocado porque precisam se deslocar aos locais, né? Mas você ser pontual não é ser escravo do relógio, é não querer roubar do outro o que você não pode lhe dar. Quando você respeita o programa estabelecido, tudo se realiza no tempo determinado e as tarefas são bem executadas. Então, sempre você encontrará tempo para a família. Aqui, você ser pontual, né, não precisa ser utilizado só no contexto familiar, pode ser utilizado em todo o contexto que você emprega, mas essa segunda frase, você não querer roubar do outro o que você não pode lhe dar, é justamente o tempo. Nem eu posso acrescentar um segundo sequer à minha própria vida, quanto mais a vida de outras pessoas. Então, não seja escravo do relógio, mas seja pontual a essa orientação. E seja pontual nas atividades que você planeja com a tua família. Então, você tem um planejamento, você sabe o que você quer, mas seja pontual também para que isso não desanime, não só você, como a sua família também. Você precisa ser equilibrado. Nós devemos dar tempo às coisas na proporção do seu valor. Aqui talvez esteja o maior desafio em relação à família. Será que a família é prioridade na vida das pessoas? E o cenário atual revela que a família tem sido negligenciada. Engraçado que, na verdade não é engraçado porque é um pouco trágico, né? Mas o contexto, quando foi escrita essa lição, não era o contexto de pandemia que nós temos hoje. É um contexto, enfim, é que ele usa essa última frase dizendo que a família normalmente tem sido negligenciada. Mas até no contexto de hoje a gente vê isso acontecendo, seja porque nós estamos distantes da nossa família, né, parte da nossa família, seja porque vivendo no mesmo ambiente parece que as coisas, ou alguns conflitos parece que começam a acontecer, a gente peca na comunicação, que é aquilo que a gente estava falando, às vezes cônjuge não se dá bem e a gente acaba negligenciando a família, o tempo que a gente teria com a família. Então, a gente dedica o tempo a outras atividades, até as atividades, né, próprias, aquelas que a gente quer fazer, cuidar só de si, ficar sem fazer nada, ou enfim. Mas a gente negligencia o tempo com a família. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Temos que ter esse equilíbrio com as nossas atividades. O quarto ponto é servir.
O tempo mais bem empregado é aquele que gastamos em favor do outro. Servir à família é definir que a família é prioridade, que justamente completa esse tópico anterior. Quando nós servimos e queremos o bem para o outro, isso sempre é muito bem visto, né? Obviamente que tem aí várias linguagens, né, e várias maneiras de você atingir aquela pessoa que você ama, e cada um sabe o contexto com o qual você vai conseguir atingir, ou às vezes você nem sabe porque você nunca se preocupou com isso, mas enfim, que você possa servir isso, normalmente é visto com bons olhos. Prosseguindo aqui, nós temos o ponto 3, que são alguns inimigos da agenda familiar. Então, o primeiro deles, que eu até falei um pouco sobre, é o ativismo. Então, o objetivo que nós precisamos ter é agradar a Deus. Isso indica e implica dedicar tempo e cuidar espiritualmente da família. E nós aprendemos lá no texto que nós lemos que é melhor um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outro lugar. Na verdade, nós não lemos esse texto, mas é um texto que nós conhecemos que fala muito sobre isso. É melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. É melhor um dia fazendo aquilo que agrada a Deus, servindo ou tendo um tempo que é proveitoso segundo os olhos de Deus, do que você passar 1000 em qualquer outro lugar que não seja debaixo da vontade de Deus, do que seja com o Senhor. Mas com frequência, o excesso de atividades toma conta de nós e a gente acaba não dando o espaço e o tempo que a gente deveria dar para a nossa família. A gente faz qualquer outra coisa e a gente tem um ativismo justamente planejado, né? Pode ser que você fale assim, não, mas não é planejado, o meu chefe que mandou fazer, não é planejado, o meu professor fulano que está demandando para mim. Meu irmão, aqui vai uma orientação, e minha irmã, a gente não consegue tempo para fazer as coisas porque nós não nos planejamos. Em outras palavras, porque nós não queremos. Então, assim, até aquela reflexão que John Wesley trouxe, né? Ele prefere pegar aquelas atividades que ele consegue entregar com excelência. Uma coisa é você pegar algo que você consegue entregar com excelência e outra coisa é você, devido ao ativismo que você tem, você não conseguir pensar nas coisas que você precisa entregar com excelência. É simplesmente você ser justamente levado, mas aí pelo ativismo, por o excesso de atividades. O segundo que está complementando o segundo ponto é a prioridade. Nós precisamos dar a qualidade que é devida à família. Se você não pensou, ou se você pensa só, né, naquela mecanicamente, né, não, a minha família é importante para mim. A minha família está em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar. Mas que se isso for algo só da boca para fora, meu irmão, está faltando, né? Você dá a prioridade que você deveria estar dando para a sua família. Você fica, às vezes, tão imerso em outras coisas, ou você dá a prioridade para qualquer outra coisa, que você acaba fazendo como aquele texto, né, em Lucas, de Marta e Maria, onde o foco ali era prestar atenção no que Jesus estava dizendo, era ouvir e aprender de Cristo, mas a irmã estava tão preocupada que ela ficava cuidando dos afazeres da casa, fazendo outras coisas, e não deu a prioridade que deveria dar. Quer dizer que ela estava fazendo errado? Quer dizer que ela não deu a prioridade. Essa que é a questão. Quer dizer que quando você tem outras atividades e que quando você está trabalhando, você está fazendo errado, quando você está estudando, você está fazendo errado? Não. O que a gente está querendo dizer é que você precisa dar prioridade. Então, se você diz que a tua família tem um nível importante na tua família, que você realmente consiga dar essa prioridade. O terceiro é o egoísmo. E aqui ele fala sobre a diferença entre o egoísmo e o altruísmo, né? Que o egoísmo é quando você pensa demais sobre você mesmo e dá atenção ou a dedicação exagerada para você mesmo. E o altruísmo é o contrário disso, né? Quando você tem uma dedicação desinteressada ao teu próximo. Você não está esperando algo em troca, mas que você se dá. Se o ambiente familiar é marcado por egoísmo, será impossível você dedicar tempo ao outro. E será também muito improvável que você consiga organizar uma agenda familiar. E a Bíblia, se você tinha dúvida com relação a isso, puxa, até onde será que eu preciso ir, né? A Bíblia fala que nós devemos servir uns aos outros. Nós precisamos servir, dar
possibilitar caminhos, é ajudar ao outro. E a nossa família também está inclusa nisso, né? Não pensarmos só em nós mesmos. Isso é o que nós não devemos fazer. Se nós precisarmos ou quisermos refletir claramente Cristo em nossa vida, a gente precisa aprender a combater essas questões que eu falei, do ativismo, a falsa prioridade, que é algo que o autor traz muito claramente, que é quando a gente, exatamente o texto que eu falei, a gente fala, não, família para mim é tudo, é muito importante, mas a gente na prática não faz, então é uma falsa prioridade. E o egoísmo, se nós quisermos aprender melhor sobre isso, nós precisamos examinar a nossa vida. Eu falei de vários exemplos aqui, falei sobre trabalho, falei sobre estudo, mas é você quem consegue examinar a sua própria vida e ver aonde você consegue melhorar ou preencher as lacunas que faltam do teu ambiente familiar, na tua comunicação em família, no teu tempo com família. E é você que consegue ver aquilo que pode ser retirado. É você que consegue se analisar e dizer assim, puxa, eu tenho um ativismo exacerbado, eu penso muito em qualquer outra coisa e faço as outras coisas, mas não consigo dedicar tempo à minha família. E aqui a sugestão, agora a gente caminhando para o final, é que você pense, justamente fazendo essa reflexão, quanto tempo por dia você passa com o seu cônjuge, sem contar as horas de sono? E aqui pode ser para o seu cônjuge, pode ser para o seu filho, para o seu pai. Quanto tempo você dedica para essa pessoa na sua família? Quanto tempo por dia você passa? Faça essa reflexão se você quiser começar a planejar um tempo melhor com a sua família. Puxa, eu dedico ali uns 10 minutos, 5 minutos, 30 minutos, enfim. Porque a partir daqui você consegue ter uma base para se organizar. Quando estão juntos, quanto tempo passam realmente conversando um com o outro? E aqui ele já está falando, olha, beleza, você fez aquela análise, você falou que passa 10 minutos com o seu cônjuge, com o seu filho todos os dias. Tá, mas quanto tempo você está conversando? Não é passar no mesmo ambiente, sendo que você está jogando videogame, o teu filho está assistindo televisão, você está fazendo qualquer outra coisa e o teu marido está assistindo novela. O tempo conversando, é dedicando um ao outro. Há tempo para falarem sobre desejos, frustrações, alegrias ou só sobre as tarefas e compromissos do dia? Você consegue falar de alguma outra coisa que não seja justamente ativismo ou justamente qualquer outra questão do teu dia a dia? Você consegue falar sobre essas coisas aqui? Desejos, frustrações, alegrias, coisas que vocês talvez sonhavam em algum momento ou pensavam em algum momento? Será que vocês conseguem pensar nisso? Que isso seria um tempo de qualidade? E o desafio que o autor coloca é que nós passemos pelo menos nos organizando com 15 minutos por dia, com algum tempo de qualidade, tempo, né, de comunicação, não tempo onde cada um está fazendo uma coisa dentro do mesmo ambiente. E para concluir, a gente aprendeu nessa lição por que é importante e como que a gente consegue nós conseguimos nos organizar de uma maneira melhor, com a nossa agenda, com a nossa família, e nós precisamos aprender a identificar e combater os desperdiçadores ou inimigos do tempo familiar. Cada ação e cada pensamento leva tempo, e se você dá pouco valor ao seu tempo, você acaba dando pouco valor à sua vida também, porque nós fomos criados e colocados neste mundo com vários propósitos, né, segundo a vontade de Deus, o propósito principal de adorar, de cumprir a vontade dele e de falar disso a outros, mas nós precisamos dar valor ao nosso tempo, que a gente não imagine que o dia ele simplesmente deve passar, né? Puxa, é tão complicado, eu tenho que vencer hoje para chegar amanhã. Olha, se é um desafio que você está colocando para você, é ótimo, porque é uma meta que você tem para cumprir. Mas se você tem isso introspectivamente, só assim, puxa, eu não aguento mais, tem que passar por esse dia, para ter que passar pelo dia de amanhã, não faça assim. Que você possa dar valor ao tempo que você tem ainda, enquanto Deus permite que você fique nessa terra, né? E que você possa aproveitar esse tempo. Dar valor, aproveitar esse tempo, e se você puder aproveitar com a tua família,
organizando atividades ou até, né, tendo um tempo de comunicação, esse desafio de 15 minutos que ele coloca aqui, que você possa fazer assim e que isso sempre tenha em mente, isso vai ser produtivo. Não é só uma ordenança que Deus nos dá, né? Essa questão do serviço também, né, de você ajudar o teu próximo, ajudar a tua família, servir a tua família, mas isso vai ser bom para você também, né? A gente não é o foco da lição, mas a gente entende muito bem que dar é melhor do que receber. Quando nós damos, pode ser que naquele momento parece que não está sendo produtivo, mas sempre o propósito final vai ser maior, vai ser bom para você, vai ser para a pessoa que está recebendo esse serviço que você está dando, então o seu tempo em família vai ser melhor, vai ser com mais qualidade. Que Deus abençoe o teu entendimento e a tua prática, que você possa, assim como eu também, se organizar melhor no seu tempo em família. Que Deus nos abençoe.